dia, leitores e leitoras da Revista Mana. Hoje estamos aqui com Raquel Aysengar, que é doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professora associada do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Junto a Cláudia Barcelos Rezende e Valesca de Araújo Aureliano, Raquel é autora do artigo A Vida Compartilhada, Parto, Doença e Morte na Internet, publicado no volume 27, número 3 da Revista Mana. Boa tarde, Raquel, e muito obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde, Carolina. Eu agradeço o convite para falar do artigo. Prazer. Então, a primeira questão que eu queria te fazer é em relação a o artigo analisa um fenômeno que a gente poderia dizer que é bastante midiático, né? Porque traz a exposição do corpo na internet, que é um tema bastante discutido nos dias atuais. Então, eu queria te pedir para comentar quais são os contextos específicos observados e como emerge a noção de manejo dos cuidados corporais. Obrigada, Carolina. Os contextos observados são três. O site Parto do Princípio, que foi criado por um grupo de mulheres ativistas em prol da humanização do parto. E esse site contém informações sobre preparo para o parto, sobre o parto, o pós-parto, os direitos da puérpera, além de ter relatos de mulheres sobre suas experiências de parto vaginal e de cesárea. O segundo contexto é composto por dois sites independentes criados por mulheres que tiveram câncer de mama. O site Quimioterapia e Beleza e o site Mulheres com Peito e Cor. Postagens em vídeo presentes no site Quimioterapia e Beleza e textos da autora, além de vídeos e postagens no Mulheres com Peito e Cor, Mulheres Negras, foram, então, objeto de análise. O terceiro contexto de análise é um filme do suicídio assistido de uma mulher que ela quis que fosse filmada a sua morte na ONG Dignitas, na Suíça, e que foi transmitido, que ele tem acesso livre na internet, e foi transmitido por 2 anos na TV suíça. Além disso, também reportagens sobre David Goodall, que foi um biólogo que foi para a Suíça para morrer por suicídio assistido aos 104 anos. Nenhum desses 2 casos tinha doença terminal. E eu juntei os 2 casos para análise, sim, e esses são os contextos examinados. A noção de manejo dos cuidados corporais, quer dizer, em relação aos 3 contextos, né, de parto, câncer de mama e de morte por suicídio assistido, ela vem a partir das ideias, quer dizer, que nós usamos na análise, a partir das ideias de Foucault, que considera a posição de destaque do corpo em diversos processos sociais na sociedade ocidental moderna e contemporânea. São desenvolvidos, então, saberes em torno do corpo, saberes médicos, jurídicos, psicológicos, demográficos, que atravessam diversos campos do saber, do poder. Assim, nós temos uma estreita conexão entre corpo e subjetividade, em que tanto Foucault como Norbert Elias, com a noção de controle sobre o corpo e autocontrole, como Nicholas Rose, sociólogo Nicholas Rose, em que esses teóricos articulam a noção de manejo do cuidado corporal. Para Nicholas Rose, a administração do eu contemporâneo é diferente no momento, na contemporaneidade de períodos anteriores, pois nós temos, em primeiro lugar, uma incorporação das capacidades pessoais e subjetivas aos cidadãos, aos objetivos e aspirações dos poderes públicos. Nesse sentido, a subjetividade integra os cálculos das forças políticas. Além disso, o modo como a administração da subjetividade tem se tornado tarefa central da organização moderna, de tal modo que a vida organizacional atingiu um matiz psicológico. E também, Nicholas Rose aponta o nascimento de uma nova forma de expertise dirigida à subjetividade, com novos grupos de profissionais, técnicas inovadoras,
com uma produção de novas sensibilidades e insensibilidades, além de novas formas de gestão da vida da pessoa, de suas emoções e de sua própria subjetividade. Perfeito, muito claro. A segunda questão que eu queria te fazer é se você poderia dar um exemplo sobre o modo como as imagens, as narrativas de si e a subjetividade emergem na análise, que é um pouco o que você falou agora, mas a partir de um exemplo. Eu vou dar um exemplo do caso que eu analiso, que é a filmagem do suicídio assistido de Michelle Cosse. Michelle Cosse foi uma feminista militante lésbica francesa, e ela fez questão de que seu suicídio assistido, que foi uma decisão que ela tomou, por não tinha uma doença letal, ela tinha uma condição tinha muitas dores pelo corpo. Ela estava vestida muito elegante, com blazer branco, com uma flor na lapela, e essa roupa e maquiada combinava com o lençol com a fronha da cama em que ela estava deitada na ONG para a morte. Ela bebe o líquido que é dado por uma voluntária na ONG. Ela diz que o líquido é amargo. Ela fez questão que isso tudo fosse filmado, e a voluntária da ONG dá um pedaço de chocolate para ela. Ela, então, pede para quem está ali que, se por acaso ela começar a babar e perder o controle, o autocontrole, que interrompa a filmagem. Ela ri, ela conversa com a companheira, que a gente não vê a companheira, a gente ouve o choro da companheira, até que ela fecha os olhos. A imagem é de busca absoluta de controle da situação e, sobretudo, de manutenção de uma imagem estética e de autonomia em relação à vida e morte dela. Essa é uma questão fundamental. Tá? Perfeito. E, por fim, em relação ao artigo e a esses exemplos, eu queria vocês trazem o papel do sofrimento na relação entre corpo e subjetividade. Então, tem uma análise realizada, mas eu queria que você comente brevemente, para quem quiser ir depois se aprofundar no texto, qual é esse papel do sofrimento nessa relação entre corpo e subjetividade? Perfeito. Nós temos, assim, são 3 materiais, né? O material da Cláudia Rezende, que é a análise do parto, da Valesca Aureliano, né? Do câncer de mama, e eu com o processo do morrer. Nos 3 materiais, nós temos uma centralidade do imperativo da escolha. A escolha que está diretamente conectada à ressignificação do sofrimento e da dor, no sentido de dignificação e enobrecimento pessoal. Assim, o sofrimento e a dor não são negados, mas eles são evocados como passageiros necessários para o direcionamento para uma ação maior, transformadora da própria pessoa. E que essa transformação maior possa ser compartilhada com o outro, de maneira a produzir no outro também transformações avaliadas como positivas e produzivas. Essa ideia está em íntima conexão com a proposição teórica de Luiz Fernando Dias Duarte, do dispositivo da sensibilidade, de um contínuo aperfeiçoamento de si exercido pelo sujeito. Então, nesse sentido, você ter um controle, uma ressignificação do sofrimento, indicam esse desenvolvimento de si, esse aperfeiçoamento. Espero que tenha ficado claro. Perfeito, ficou muito claro. Eu acho que aqui, a partir dessa introdução, fica feito o convite para quem quiser aprofundar no link, a gente disponibiliza com o artigo na íntegra, e eu te agradeço muito por esse encontro e essa breve conversa. Obrigada, Carolina, pela oportunidade também. Obrigada, Amanda.